Saúde a todos, com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero deixar uma breve palavra aqui sobre a Páscoa. Páscoa, conhecimento de muitos, cristãos, quer dizer, a palavra quer dizer no original, passagem ou pular por cima. A Páscoa, na verdade, ela é uma festa judaica. Festa judaica comemorada no calendário judeu no dia 14 do 7º mês do calendário judaico, e da noite do dia 14 para o dia 15 também tinha comemoração dos pães ázimos. Uma festa judia, os judeus celebravam a saída, e celebram a saída deles do Egito, quando se comemora essa festa no meio do povo judeu. Eles celebram a saída, a libertação deles lá do cativeiro no Egito. E a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 5, diz assim, quando se ia comemorar a Páscoa, a primeira Páscoa, a palavra de Deus diz assim, Êxodo 12, versículo 5, o cordeiro ou o cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembleia da congregação de Israel matará à tardinha. E tomarão do sangue por ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido, nem água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimá-lo-eis no fogo. Então é uma festa judaica, se comemorava, Deus mandou eles separar um cordeiro a um cabrito, separaram, e no dia 14 então eles iriam matar e pegar o sangue desse cordeiro, desse cabrito, passar nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte, exterminador, viesse, esse anjo da morte, ele não mataria os primogênitos dos hebreus, ali do povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que eles então sacrificaram os animais, e à noite eles passaram, de dia passaram o sangue ali nos umbrais, e na passagem do dia 14 para o dia 15 eles comiam então a carne do cordeiro ou do cabrito. De dia eles passaram o sangue nos umbrais. Quando o anjo da morte passou à meia-noite, o exterminador vinha, onde ele via o sangue, ele pulava por cima, passava, não matava, não entrava na casa. Esta é uma festa judaica. E fica aquela pergunta, mas por que os cristãos comemoram a Páscoa? Em primeiro lugar, a Páscoa não é uma festa cristã, é uma festa judaica, como eu acabei de explicar. Comiam carne de cabrito, carne de cordeiro e pães ázimos, pães sem fermentos. Para responder, por que essa festa é comemorada no meio dos cristãos, tem que ser um estudo longo, que no próximo vídeo eu vou deixar aqui. Fica a pergunta, por que cristãos católicos, cristãos gregos, católicos romanos,
católicos gregos, protestantes e evangélicos comemoram. Como eu disse, muito difícil de explicar, é meio longo isso. Eu, como cristão evangélico, eu vou deixar aqui, né, uma resposta. Porque nós comemoramos e como devemos comemorar. Eu creio que até no meio dos cristãos, que se diz cristão no mundo, todos, tem várias explicações aí, que precisam de um estudo longo mesmo. Mas no nosso meio aqui, eu vou dar um ponto de vista evangélico. Eu acho que a maioria pensa assim. Também não posso afirmar que a gente não conhece todos os pensamentos. Mas eu separei aqui algumas coisas, quero deixar aqui a sua meditação. Com certeza, né, na Páscoa dos judeus não se comia ovo, porque, na verdade, em muitas nações pagãs, eles até comiam sim. No estudo eu vou falar sobre isso. Ovo de chocolate, pelos estudos, começou no século XVIII e no Brasil chegou no século XX. Chegou no século XX. Ovo de chocolate na Páscoa. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Claro que Paulo está falando para os judeus, que guardavam as festas e guardavam tudo. Mas no versículo 17 ele fala assim, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então, festa, lua nova, sábado, era tudo sombra das coisas vindouras. Paulo fala em outras passagens bíblicas, né, que a lei, o sistema de festa era sombra das coisas que viriam. E se tratando da festa da Páscoa e dos pães ázimos, né, essas festas também eram sombras. A Páscoa era a sombra do sacrifício de Cristo por nós, né? E a Bíblia diz que os judeus matavam um cordeiro e com o sangue do cordeiro passava nos umbrais para que o anjo da morte não entrasse na casa deles. Então é sombra, aponta para Jesus, o verdadeiro cordeiro pascual. Então Jesus, ele foi o cordeiro entregue por nós, derramou seu sangue, né, por nós, como aquele cordeiro lá na festa dos judeus era morto e o sangue do cordeiro era passado nos umbrais da porta das casas, assim o sangue de Cristo também está sobre nós, para o exterminador, para que ele não viesse nos exterminar. Então, é sombra, né? Aquele cordeiro é sombra do verdadeiro cordeiro que é Jesus. Jesus, ele foi morto no mesmo dia em que os judeus comemoraram a Páscoa. Jesus foi morto na sexta-feira de Páscoa. Assim como eles estavam sacrificando o cordeiro deles, Jesus estava sendo sacrificado. O sangue de Jesus, então, foi derramado por nós. Faz a gente lembrar do sangue que os judeus, no dia da primeira dia de festa de Páscoa, que foi lá no Egito, que eles passaram o sangue lá nos umbrais, das portas deles, para que não morressem os primogênitos, como morreu os do Egito. E a Bíblia diz que nós somos os primogênitos. Então, tudo, os primogênitos, tudo era sombra dos bens futuros. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual.
E do dia 14 para o dia 15 se comia pães ázimos, pães sem fermento, né? O fermento é o símbolo de pecado, então eles tinham que comer um pão sem fermento, um pão sem pecado. E Jesus, ele fala que ele entregou o corpo dele por nós e que ele é o pão da vida. Então Jesus, aquele pão também que eles comeram era a sombra do verdadeiro, que Jesus é o verdadeiro pão que desce do céu. Então Jesus, ele é o nosso alimento. Nós alimentamos de Jesus. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então agora, né, somos feitos da mesma massa. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo, um pão sem fermento. Jesus disse na instituição da ceia, né, quando ele pega o suco da videira, este é o meu sangue derramado por vós. A gente lembra do sangue daquele cordeiro, daquela festa da Páscoa lá. E depois ele pega o pão, parte o pão e fala, este é o meu corpo que é partido por vós. Lembra do cordeiro? Que o pessoal comia a carne do cabrito, do cordeiro a noite toda. E comia pão sem fermento. Por isso que Jesus falou, quem não bebe do meu sangue e não come da minha carne, não tem vida. Então precisamos, né, entender a sombra, entender o que a festa da Páscoa e do pão ázimo dos judeus estavam profetizando para o futuro. Estavam profetizando Jesus. Então fica aquela pergunta do início. Então o que comemoramos na data da Páscoa? Resumindo, na sexta-feira chamada Páscoa, na sexta-feira, hoje é domingo, na sexta-feira, nós comemoramos a morte. A morte? A gente comemora a morte? Sim, porque foi ali na sua morte que nasceu a igreja. Então nós comemoramos a morte de Cristo na sexta-feira. Porque ele é o nosso Cordeiro Pascual. Comemoramos, agradecendo, relembrando a morte dele. Ele foi o nosso substituto, porque ele derramou o sangue dele por nós. É como se o sangue dele fosse espargido sobre nós, sobre essa casa aqui, que somos nós. Então, o sangue de Cristo está sobre nós. O exterminador não pode nos exterminar e acabar conosco. Nossa vida está escondida com Cristo. Então ele entregou o corpo dele por nós. Então ele é o pão da vida. E no domingo, que é hoje, nós comemoramos a ressurreição, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, sexta-feira, nós comemoramos o quê? Que o povo comemora a Páscoa, o judeu come carne, come pão, sem fermento. As pessoas no mundo comem ovo de Páscoa. Isso eu vou explicar depois. E muitos cristãos, até evangélicos, aderiram a comer ovo, não é ovo comum, ovo de Páscoa. As nações antigas pagãs, muitas comiam ovo comum, símbolo de vida. Depois vem esse negócio de coelho, fertilidade. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso foi introduzido lá do mundo pagão no nosso meio. Então nós, sexta-feira, Páscoa, comemoramos a morte de Cristo. Domingo, hoje, comemoramos a ressurreição de Cristo. Então, resumindo, o que é Páscoa para nós? A Páscoa é Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Jesus, ao morrer por nós, né, ele nos livrou do exterminador, da morte e morte eterna. Amém? Fica na bênção, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, próximo vídeo,
Eu vou dar um estudo, vai ser mais longo, várias partes. Você veja, tenha paciência de ver. Queria te dizer que o Ministério Porta da Graça, nós estamos com estudos, pregação, vou começar a dar testemunho, milagres de Deus, muitas coisas para abençoar a sua vida. Mas que você tenha paciência de quando for estudo, divulgar, ter paciência de ver, rever, até você aprender. Essa é a nossa finalidade, que você aprenda, que você seja discípulo. Né? Discípulo é um aprendiz, que você realmente aprenda as coisas de Deus. Divulgue, se inscreva, dê um joia, para que a gente possa alcançar, né, 10 mil horas de exibição, para que nós possamos ser abençoados. A igreja ser abençoada, porque nós estamos com um projeto de um centro de acolhimento no bairro Caiçaras, aqui na cidade de Juiz de Fora. Esse bairro Caiçaras, a visão é abençoar 4 bairros: Caiçara, São Pedro, Vila Germânia e Parque das Águas. Vila Germânia e Parque das Águas, quantidade enorme de crianças. E o centro de acolhimento, ele é uma creche escola. Nossa visão é fazer de graça, começando de 1 a 5 anos. Ali vai ser construída a creche, escola, o centro de acolhimento. Vai ser construído uma oficina assim, para dar instrução, para ensinar a profissão. Temos o objetivo de estar com a fábrica de salgado para trazer finança para o próprio centro de acolhimento. E ali também estará uma igreja também. Amém? Então, esse lote a gente deu uma entrada, precisa de pagar, começou agora e contamos com a sua colaboração. Vai estar o número da conta aí na descrição, aí, que você possa nos abençoar. Nós adquirimos esse lote, precisamos pagar 3 mil reais por mês. E temos um carnê, fazemos almoço e contamos com a sua contribuição para ser bem rápido, porque Deus se preocupa com as crianças e nós também nos preocupamos. Fique na bênção, em nome de Jesus. Amém.